Olá pessoal, meu nome é Denian, aqui da página de xadrez Checkmate. E a pedido de alguns amigos aqui mesmo da página, hoje eu vim aqui fazer nossa primeira videoaula falando sobre as classificações das aberturas no xadrez. Primeiramente, vamos falar das aberturas abertas, que são denominadas assim devido à facilidade de mobilidade que as peças têm. Primeiramente, para ser classificado uma abertura aberta, ela obrigatoriamente tem que ter o lance E4 e as pretas responder com o lance E5. Assim nós podemos ver como, por exemplo, aqui uma linha da italiana, onde facilmente as peças brancas vão sendo colocadas à disposição no tabuleiro sem perder muito tempo com jogadas paralelas, e assim fica um jogo muito mais aberto. Aqui é um exemplo da abertura jogo piano, que apesar de ter o nome de jogo tranquilo, jogo calmo, as peças vão sendo colocadas no jogo facilmente, como podemos ver aqui no nosso diagrama. Agora nós podemos ver, né, como os cavalos fazem alta pressão no centro e os bispos brancos como vão ser colocados logo em jogo, assim mesmo com o bispo de C8 dos negros, que também vai ser colocado rapidamente em jogo. Outra abertura, que também é derivada das aberturas abertas, depois do lance de E4 e 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. É a variante Ruy Lopes. Aqui é uma das variantes que nós vamos demonstrar, é a de cavalo F6, que é talvez a mais comum a ser jogada nesse tipo de posição, né? Claro que existem posições como a Murphy, existem outras linhas da Ruy Lopes, mas essa aí é uma das mais jogadas. Depois de cavalo F6, as brancas não precisam se preocupar, né, com a perca do peão de E4, já que elas fazem roque, e as negras não vão poder capturar esse peão, né, devido ao torre E1 e toda essa pressão que vai ser imposta em cima do cavalo e do peão, né, depois desses tipos de lance. A6, bispo A4, bispo C5, C3, procurando D4, botar bastante força, bastante pressão no centro, nessa linha bastante agressiva da Ruy Lopes. D6, D4, E toma D4, C toma D4, e aqui o bispo vai a A7. Agora nós podemos ver a pressão central enorme que as brancas estão fazendo no centro, né? E como tem fácil mobilidade para as peças, né? Na linha da Ruy Lopes, uma das linhas mais comuns, o cavalo vai a D2, F1, depois a G3 ou E3, dependendo das variantes, claro, sempre tomando conta do peão de E4. Pode ser mediante a torre E1 ou outros tipos de linhas. Bom, gente, as aberturas semi-abertas, elas depois do lance de E4, as negras não vão responder com o usual E5. Elas vão responder com qualquer lance diferente disso, podendo ser, por exemplo, uma siciliana, uma carocan, uma lequine, uma francesa, uma pirque, qualquer tipo de abertura que não vai ser usado o E5 para combater o peão de E4. Aqui vamos mostrar rapidamente, né, a siciliana, né, que talvez é a abertura mais popular do mundo, creio eu, né. E aqui E4, C toma D4, cavalo tomou D4. E olha como é que os bispos brancos já estão ativos, né? Logo depois do quarto lance de partida, eles já estão sendo muito ativos. Cavalo C6, cavalo F6, desculpe, cavalo C3 e A6, aqui podendo ser uma linha Najdorf. As negras podem responder, né, com a pelicano em E5 ou simplesmente jogar uma E6 dentro da Najdorf, com os bispos bastante passivos nesse início de jogo, né? Já que as negras tendem a se defender, já que é uma defesa bastante sólida nesse início de jogo. E as brancas têm como optar por várias variantes, né? Jogar G3, que era uma variante que estava sendo um pouco esquecida, né? Que o Fischer jogava de vez em quando contra a siciliana. E Carlsen usou ela ultimamente no Tata Steel contra o Nakamura. Também existe a índio do rei, né? Que pode jogar com T4, que é uma variante meio parecida, que o bispo fianqueta contra o peão de E4. Ou até jogar uma abertura Grand Prix com F4, né, que é uma abertura bastante agressiva. As brancas têm vários planos, como bispo E3, dama D2, rocão, F3, G4, H4, que já é uma abertura bastante forte, né, que vai um ataque yugoslavo, né, bem louco, dizendo assim, porque as pretas farão bastante pressão na ala da dama, né, enquanto que a ala do rei, as brancas tendem a pressionar com vários peões.
Dando outro exemplo, né? Aqui é a francesa. E4, E6, D4, D5. Vamos a variante terras. Cavalo D2, cavalo F6, E5, cavalo D7. E agora nós vamos ver a pressão central que vai ter depois do peão de C5. E a casa-chave dessa posição ali vai ser D4, onde nós vamos poder visualizar bastante pressão imposta pelas negras. Podia ser jogado C3, brancas jogam uma linha diferente, que parece que é estranho, né? Em vez de jogar o cavalo que não moveu nenhuma vez, o cavalo de GF3, joga o cavalo de D. Cavalo C6, botando mais pressão no peão de D4. C3, dama B6. Podemos visualizar a grande força, né, que as pretas estão fazendo. E agora sim, o cavalo de G vai ser imposto no jogo, mas mediante a casa E2. E aqui, né, os planos ficam de cada um, né? Existem variantes, né, que é jogado A3, B4, né, botando bastante pressão nesse peão de C5, que está sendo meio incômodo no momento, já que as brancas, neste momento da partida, poderiam até tomar o peão de C5, mas não querem dar aquele gostinho, né, desenvolver um bispo das negras, ainda mais essa diagonal fica muito potente, né, da dama e do bispo batendo em G1. E por último, mais um exemplo de abertura semi-aberta pode ser a Alekhine. E4, cavalo F6, E5, cavalo em D5, D4. Já podemos visualizar que as brancas pretendem botar pressão em C4. Algumas pessoas gostam de jogar o bispo, ou pode fazer a abertura dos 4 peões, né, com C4 e F4. Linha correta da Alekhine com D6, C4. Cavalo em B6, podemos ver que o cavalo mexeu bastante vezes. Muitos poderiam até me perguntar, que eu sempre digo, né, que nunca é bom mexer uma peça no início da partida várias vezes consecutivas, né. Mas já na Alekhine, o propósito da abertura é este mesmo, que ele quer que os peões das brancas avancem logo na abertura, para que do meio de jogo em diante as negras possam aproveitar várias debilidades que vão ter nele, já que eles vão estar um pouco longe do campo branco, não é? EXD6, EXD6 também. E aqui nós já podemos ver, né, os planos brancos, né, tem os cavalos bastante ativos, casos para jogar, e os bispos também. Agora eu vou mostrar o grupo das aberturas fechadas. Para ser caracterizada uma abertura fechada, depois do lance de D4 das brancas, as pretas jogam D5. Ela é considerada uma abertura fechada, que pode ser dividida em 2 grupos pelas partes das brancas. Entrando na linha de C4 do gambito da dama, pode ser jogado com E6, aqui um exemplo, né? Cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, bispo em E7. Dama C2, roque. E aqui nós já podemos ver, né, as várias pressões que pode existir dentro desta linha, né? Bispo F4, C6, jogando uma semi-eslava, e E3. Depois disso nós podemos ver a forte consolidação, que as brancas botam pressão no centro e as pretas se solidificam, né? Pode ser cavalo de bem D7 e já seguir para outros tipos de variantes. Ou seja, sempre D4 e D5 depois para caracterizar uma abertura fechada. Outro grupo que pode ser chamado de abertura fechada, que não precisa ser necessariamente D5, depois de D5 as brancas não precisam jogar C4. Pode ser caracterizada uma abertura fechada, como por exemplo as brancas jogarem cavalo F3, entrando no sistema Cole, ou cavalo C3 entrando na linha de Veresov. Sistema Cole, né, poucas pessoas jogam hoje em dia. Muita gente fala mal desse tipo de variante porque é uma abertura bastante fechada, já que as brancas que teriam que tomar essa iniciativa do início da partida, elas jogam bastante fechada e não tem tantas casas para jogar. O bispo de C1 fica bastante fraco, então é uma linha não tão recomendável, né, mas é um sistema bastante sólido. Outro grupo de aberturas bastante conhecido e bastante jogado também, depois de D4, é o grupo das variantes índias, que é particularmente, né, um grupo de aberturas que eu gosto de jogar bastante. Bom,
Depois de D4, cavalo F6, C4, G6. As pretas já mostram o seu plano de fianquetar o bispo. E aqui existe duas linhas, né, gente, mais usual, podendo ser uma Grunfeld, né, ou uma Índia do Rei. Aqui nós vamos mostrar a Grunfeld, né, que joga D5 e já desde o início da partida já demonstra a força com que vai colocar, né, essas peças em jogo. Parece meio estranho que sempre, geralmente nesse tipo de abertura, o peão de D5 ele é colocado apoiado por E6 ou C6, né? Mas aqui na Grunfeld, ela é uma abertura bastante agressiva, que as negras demonstram bastante vontade de ter esse centro, né? Quem acompanhou o match de Gelfand e Anand pelo Mundial de Xadrez de 2012 pôde perceber que a Grunfeld foi usada em inúmeras partidas entre eles. Então quer dizer que é uma abertura bastante forte, né, gente? E a Índia do Rei, em vez de jogar D5, joga bispo de G7. Já dá o controle central momentaneamente para as brancas, né, depois de E4. Mas depois joga D6 e fica numa variante um pouco mais tranquila. Pode ser jogada a variante Sesmik com F3, variante Averbach com bispo E2, bispo G5. E as negras não vão ter problemas de jogar esse tipo de abertura que parece ser bastante passiva. Mas grandes jogadores como Kasparov e Bobby Fischer, que jogavam esta abertura muito bem por sinal, né? Utilizavam esta linha que ela é bastante agressiva, né, gente? E por último, um exemplo de abertura índia, eu vou mostrar a Índia da dama. Depois de jogar E6, né, já entrando nesse tipo de linha, pode ser jogado uma Nimzo Índia depois de cavalo C3, bispo B4. Ou já entrar direto na Índia da dama, em vez disso jogando B6, que vai fianquetar o bispo na ala da dama, né? E já podemos ver como os bispos são bastante importantes nesse tipo de abertura. E por último, eu vou mostrar as aberturas modernas, que são qualquer lance diferente de D4, D5. Um exemplo disso é a abertura inglesa. Aqui eu vou demonstrar a variante simétrica. C4, C5, cavalo C6, cavalo F6, D3, E6, G3, cavalo C6, cavalo F3. Aqui nós já podemos ver como as cartas brancas, né, principalmente de D5 e E4, vão ter bastante pressão por ambos os lados, já que as brancas botam força, já que tem D3 e C4, e as negras estão pretendendo jogar D5. Depois do fianqueiro dado do rei por parte das brancas, parece que é uma abertura bastante passiva, mas ela pode entrar em linhas bastante agudas. Outro exemplo de abertura moderna pode ser a hatch. Depois de cavalo F3, D5, C4, C6, as pretas optam por ter um peão de D5 e controlar o centro mediante a casa de E4, solidificam a posição. G3, cavalo F6, bispo em G2, bispo em F5, cavalo em C3, as brancas botando mais pressão em D5. Depois de E6, C toma D5, C toma D5, nós já podemos ver os planos de jogo de ambos os lados, né? As diagonais extensas que tem os bispos negros nesse tipo de posição, e as brancas vão pretender jogar principalmente D3, algumas linhas até D4, mas já é um pouco mais difícil, é ativar o seu bispo de C1. E por último, mais um exemplo de abertura moderna pode ser a Larsen, que depois de B3, E5, bispo em B2, cavalo em C6, E3, ou até C4, tem variantes, cavalo F6. E aqui nós já podemos ver como as brancas preferem jogar de uma forma um pouco mais sólida. Vai jogar a base bastante dos seus cavalos e tentar ativar os seus bispos, né, que vão ser bastante importantes nesse tipo de linha, já que vai começar uma partida fianquetando, não é tão comum. É uma abertura que foi jogada um pouco mais no passado, né, como o nome da abertura já diz, né, o Larsen que utilizava ela, que criou e denominou esse tipo de abertura.
Então tá, pessoal, vamos terminando mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado, né? E até a próxima.